Os governos de Lula e Dilma são governos fascistas. O que o Lula luta para implantar no Brasil é um governo, um estilo da União Soviética ou da China, da China fascista. Joacy, no seu livro Esquerdas e Direitas, você explica muito bem o que é o fascismo e o que é o comunismo, que são colocações confusas para a maioria das pessoas que normalmente só repetem o que escutam e não vão procurar saber a fundo. Você pode, assim, rapidamente, para esclarecer o público, o que é fascismo, o que é comunismo? Posso. Olha, você tem que ver o pensamento humano não como uma linha, a esquerda lá numa ponta, a direita na outra. É um círculo. É um círculo e que nos extremos embaixo, a extrema esquerda tem um portão separando da extrema direita. Então, o que está provado é que o comunismo, o socialismo, ele não é possível. Ele não sobreviveu em canto nenhum do planeta. Então, por exemplo, a União Soviética caiu com a perestroika e se transformou no fascismo de hoje. A Rússia não tem absolutamente nada de comunismo. Ela, com a queda, a ruptura da União Soviética, ela se transformou em fascista. Olha lá, o Putin está há 20 anos no poder, um bilionário Putin, grandes bilionários, e o povo absolutamente tendo sufocada a sua liberdade de expressão. Então, o fascismo o que é? É um presidente vitalício que tem o domínio sobre as Forças Armadas, sobre o Congresso Nacional e sobre o Judiciário. Ele é um monarca todo-poderoso, que suprime a própria vida dos seus adversários, como o Vladimir Putin tem feito, inclusive no exterior. E isso tem sido objeto da imprensa internacional. No caso da China, o Mao Tse-tung, que foi o segundo maior homicida da humanidade, ele matou, em números absolutos, 68 milhões de pessoas, enquanto o russo, ele matou, o Stalin, ele matou 59 milhões de pessoas. Mas, em números absolutos, foi a China, mas em números relativos, o maior homicida da humanidade foi o Stalin. Mas, de qualquer maneira, os dois foram os maiores destruidores, né, da humanidade. 68 milhões um, 59 milhões outro. A China, com a morte de Mao Tse-tung, né, ele e Deng Xiaoping, que era um cara que percebeu que não era possível o socialismo, ele rearrumou a Rússia e transformou a Rússia de um governo socialista num governo fascista. A China hoje faz o discurso socialista, mas a sua prática é fascista. A mesma coisa. É o domínio por um homem, né, cujos eleitores votam em quem ele manda, né, que tem o domínio das Forças Armadas, o domínio do Congresso e o domínio do Judiciário. Entendeu? Então, a China hoje é o país que tem o segundo maior número de bilionários no mundo. Que socialismo é esse? Né? Só perde para os Estados Unidos. A própria Cuba já está na prática do fascismo mais do que do socialismo. E a Coreia do Norte, a mesma coisa. Ele vai avançando rapidamente para o fascismo. O apelo socialista, o apelo bonito da igualdade, etc., isso para enganar os tolos, enganar a patuleia ignara, como é o caso da maioria da população brasileira. Portanto, os governos do PT no Brasil, já tive a oportunidade de discutir isso, inclusive com líderes acadêmicos da esquerda aqui no Brasil, e me disponho a discutir com eles, inclusive da Academia da Universidade Federal, através do seu programa, num debate público. Os governos de Lula e Dilma são governos fascistas. O que o Lula luta para implantar no Brasil é um governo, um estilo da União Soviética, ou da China, da China fascista. E é isso que a maioria dos inocentes que acompanham o governo petista no Brasil não tem conhecimento, por absoluta falta de informação adequada sobre o que é isso. O socialismo é uma ideia que empolgou a humanidade, ela é de conteúdo muito generoso, mas ela é absolutamente impraticável na prática, porque a grande motivação do ser humano não é a igualdade. A grande motivação do ser humano é a supremacia, e isso é inerente ao pensamento humano.